Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem realmente orar? Como é a oração de vocês? Como é que é o princípio da oração? É louvar, pedir e agradecer. Não é verdade? Primeiro vocês louvam a Deus, né? Já começa a pedir, né? Tá bom. O ideal mesmo seria louvar. O que é louvar? Imagina que vem um escritor famoso aqui para a nossa cidade. E a gente conhece ele. Quando a gente vai falar sobre ele, o que a gente fala? Nossa, ele é muito bom, ele fez vários livros. Eu leio vários livros dele, ele é muito bom, ele é divino, maravilhoso. Não é isso que a gente exalta ele? Para começar a falar com o Criador, deveria ser a mesma coisa. Deveria ser exaltando. Como a oração do Pai Nosso. Começa com Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Já começa sintonizando Deus. E depois o pedir. O pedir, o que nós vamos pedir? Para quebrar a perna do vizinho? Para tirar aquela pessoa ruim do nosso caminho? Para tirar todos os males do nosso caminho? Ou pedir compreensão para resolver os nossos problemas? Ou pedir a Deus um pouco de tolerância com os nossos maus hábitos, pedir a Deus um pouco de compreensão por a gente não saber ainda os desígnios dele. Às vezes nem sabemos o que nós estamos fazendo na terra, não é verdade? Às vezes pensamos que nós estamos na terra a lazer, a passeio. Quando vem qualquer dificuldade, começamos a reclamar, acusar a Deus. Não, foi ele que me pôs aqui, não é verdade? Então vou reclamar para quê? Para Deus, né? Geralmente somos assim. Mas temos que pensar que na realidade estamos aqui numa prova, ou expiação, ou muitos em missão. Mas a maioria de nós mesmos estamos cumprindo uma missão. Às vezes, não é missão muito favorável. Temos as missões difíceis. Às vezes, simplesmente para expiar algum erro que nós fizemos numa reencarnação passada. Se causamos algum mal para algum irmão, às vezes nós escolhemos vir para dar suporte a ele. Por exemplo, uma pessoa que viciou bastante um adolescente numa outra vida, tornou ele um viciado. Ele pode ter esse filho, vir ao mundo só para amparar esse filho. Talvez venha com algum problema de saúde, um problema de doença grave. Essa criatura vem para amparar, passar a vida toda amparando. Por quê? Porque ele foi o causador daquele problema. Então, na realidade, quando vem algum problema, o que nós temos que fazer? Agradecer a Deus pela oportunidade e pedir a Ele tolerância, paciência e, sobretudo, compreensão, não é verdade? E, em terceiro lugar, agradecer, né? O que nós vamos agradecer? Agradecer ao carro que nós temos, a vida boa, ou agradecer a paciência que ele tem conosco, a tolerância, a compreensão, e que nós somos espíritos imortais vivendo uma simples experiência na Terra. Lembra daquela música Só se vive uma vez? Alguns espíritas falam, não, essa música está errada. Não se vive uma vez, se vive várias vezes. Não, é verdade. Nós só vivemos uma vez. Por quê? Quando nós fomos criados o princípio inteligente, nós ganhamos vida. A partir daquele dia, tivemos vida em abundância. A partir daquele tempo, nós tivemos reencarnações. Reencarnações, desencarnações, mas a vida continua. Eu posso ter morrido, mas eu continuo vivo. Não é verdade? Tem alguns espíritos aqui que provam, só que eles não podem falar, né? Mas eles provam que a vida realmente continua. Então, na realidade, só se vive uma vez, ninguém morre. E a felicidade? Existe uma pessoa desfeliz? Não. Existe uma pessoa triste. Mas triste não é contrário de felicidade, triste é contrário de alegria. Então, não existe uma pessoa menos triste. A pessoa pode deixar de ser triste quando das leis de Deus se afasta. Aí ele se torna
fora das leis de Deus. Não que ele não está alegre, né? Que ele não está feliz. Então nós somos criaturas eternamente viventes e eternamente felizes. Quando estamos temporariamente encarnados, nós passamos por turbulência, nos deixam tristes e alegres. Os que entendem bem as leis de Deus passam a ser felizes. Vamos citar exemplos. Chico Xavier, né? Olha que homem, que maravilha de homem. Ele estava sempre sorrindo, então ele era uma pessoa feliz. Ele não era alegre. Alegre somos nós, que hoje estamos alegres, amanhã estamos tristes. Ficamos 2 vezes alegres num dia, ficamos 3 vezes tristes no mesmo dia. A partir do momento quando compreendemos a nossa verdadeira missão na Terra, nós passamos a ser felizes. Uma história bem interessante de São Francisco de Assis, que ele estava indo para um mosteiro, e estava uma nevasca muito brava. E era de madrugada, já ele bateu na porta do mosteiro, e estava junto com o monge, né? Aí a pessoa acordou, olhou assim, falou, quem é? Ele falou, sou o Francisco de Assis. Aí a pessoa olhou, Francisco de Assis é essa hora? Não, isso aí não é ninguém. Pegou, bateu a porta e foi dormir, né? E nessa altura, o monge que estava do lado do São Francisco começou a ficar apavorado, começou a chorar, e São Francisco de Assis vendo, começou a rir. Pulava, dava gargalhada, caía na neve, balançava. E o monge falou, Francisco, você está doido? Você ficou doido? Nós vamos morrer aqui nessa neve. Você tem a noção do que vai acontecer? Aí ele falou, meu amigo, nós temos que agradecer porque a essa hora nós estamos 100% nas mãos de Deus. E estava alegre, pulando da vida. Por que ele tinha? Confiança. Ele era feliz, ele sabia que nada é por acaso. Aí o monge, o outro que tomava conta do mosteiro, foi deitar, na hora que ele pôs a cabeça no travesseiro, ele pensou, e se for? Aí ele voltou, abriu a porta e eles entraram. Isso é ter confiança. Agora, como nós adquirimos a confiança? Tendo fé. Tendo fé em Deus, tendo fé na vida. E vamos pensar o seguinte, quem nos trouxe a verdadeira oração, né? A oração principal que nós conhecemos até hoje, que é o Pai Nosso, foi Jesus, né? É verdade, gente? Vamos entender um pouco sobre Jesus. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, logo na primeira na primeira capa do livro, ele escreveu assim, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conserva as rédeas diretoras da vida de toda a coletividade planetária. Essa comunidade de seres evangélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao qual nos foi dado saber. Então, Jesus, antes mesmo de existir o planeta Terra, ele já era um espírito crístico, ele já era um espírito angelical. Então, na realidade, ele sabia o que estava falando. Não é verdade? Quando ele estava no barco, deitado no barco, aí começou aquelas tempestades, e os apóstolos chegou e falou, mestre, mas você não vê que nós podemos perecer? Ele olhou e falou, homem de pouca fé, por que vocês duvidam? Ele estava dormindo tranquilo. Aí ele levantou e falou para o vento, cala-te. Falou para a tempestade, para. E a tempestade parou. E os apóstolos ficaram olhando e falaram, quem é esse homem que até as tempestades obedece? Até os mares obedece? Quem é ele? Não é verdade? E no Espiritismo, dá para entender realmente que Jesus, ele tinha uma visão plena do que fazia. E ele nada mais fez do que pedir para os seres da natureza cessarem. Mas esses seres da natureza só obedecem mesmo a quem tem autoridade. A nós não é dado. Na doutrina espírita fala muito, né, dos seres da natureza, que cuida das plantas, dos animais,
que movem os ventos, as tempestades, os mares. Tem muitos seres, cada um segundo as suas qualidades. E nós viemos aqui hoje para falar sobre prece, não sobre espíritos, né? Então, na pergunta 658, Kardec pergunta aos benfeitores: agrada a Deus a prece? A resposta: a prece sempre é agradável a Deus, quando dita pelo coração, pois, para Ele, a intenção é tudo. Então, na realidade, o que vale é a intenção, não a multiplicidade das palavras. Às vezes ficamos tão preocupados em falar palavras bonitas. Às vezes, até na oração, nas casas, às vezes, quando chamam uma pessoa para orar, ele fala: não sei falar bonito, eu falo tudo errado, né? Mas o que vale é a comunhão da pessoa com o Pai, é o pensamento, é o sentimento elevado. E muitas preces, dita, tão bonita, tão eficaz, às vezes mal sai do céu, mas do céu da boca da pessoa, porque fala sem sentimento. A pessoa às vezes passa um dia decorando, aí chega, fala fala magistralmente. Mas e aí, saiu algum sentimento dela? Talvez não. Às vezes, pensamos que a pessoa, por falar bonito, ele é uma pessoa evangelizada, mas às vezes está tudo decorado. É fácil decorar o Pentateuco, o livro dos Espíritos, o livro O Céu e o Inferno, o Evangelho, é facinho decorar. Uma pessoa que tem um pouco de entendimento, em 2, 3 meses ele lê os 5 livros e decora. Facinho, facinho. Agora, e para colocar no coração? E para colocar aqui dentro? Aí demora séculos e séculos e séculos. Só a partir do freio e a espora, como diz no livro dos Espíritos, que a gente consegue colocar algum pouco de conhecimento dentro de nós. E Jesus, sabendo disso, quando os apóstolos falou para ele: então ensina-nos a orar. Aí ele viu aquele pessoal tão carente ainda, tão precisando de um foco para seguir, e ele recitou a oração do Pai Nosso. Agora, ele deixou muitos alertas, não é verdade? Uma vez, a Madre Teresa de Calcutá, um repórter perguntou para ela: Madre, quando a senhora está conversando com Deus, o que a senhora fala para Ele? Meu filho, eu não digo nada, eu só escuto. O repórter falou: mas Madre, você só escuta, e Deus? O que a senhora fala para Ele? E Deus, o que fala para a senhora? Ele também não fala nada, ele só escuta. A oração é sentimento, não é lamentação. Já viram uma mãe para um filho, quando os dois estão se olhando, precisa de falar alguma coisa? Uma mãe para um filho recém-nascido, quando ela está olhando, não precisa falar nada, é uma prece pura. Às vezes, dois namorados, às vezes eles ficam horas, um olhando para o olho do outro, dando risada que nem bobo, mas já estão falando tudo pelos olhares. Então, sinal que o que vale mesmo é o sentimento, é o que nós temos de dentro, aquela hora quando a gente está exatamente feliz, a gente emite uma luz de dentro do coração. Essa é a prece agradável a Deus. E no livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, o André Luiz fala sobre a prece refratária, onde uma filhinha, vendo a madrasta doente, pega e ora para a mãe, que já tinha falecido, né, tinha desencarnado. Aí a mãe pediu para a mãe, e chegou lá em nosso lar, lá no centro de orações do nosso lar. E, por incrível que pareça, quem estava causando o problema era a mãe dela, que estava dentro de casa, que não queria deixar a madrasta tomar conta dos filhos, e estava perturbando, porque não conseguiu subir. Aí foi gerado toda uma movimentação no plano espiritual, foi mandado os benfeitores para ajudar aquela família. Então, quando a gente faz oração para um santo, ou para uma pessoa desencarnada, a gente pode ter certeza que vai ser atendida. Por quê? A prece vai ser levada diretamente para os céus. Uma vez, aconteceu com Chico Xavier, que uma avó tinha acabado de perder o neto, e foi desesperado para o Chico falar: Chico, meu neto morreu, o que eu faço? O Chico abraçou e falou: minha filha, ore, porque a oração de uma
A oração de uma madrinha arromba as portas do céu. Por quê? É amor puro. Olha só uma avó, eu falei madrinha, uma avó, quando tem um netinho, ela não tem mais aquela pretensão de ficar educando, porque ela deixa para o filho, né? O negócio é só amor, né? A mãe fala, não dá comida, ela vai lá e dá um docinho, né? Está sempre boicotando a mãe, né? Por quê? Ela quer só o amor da criaturinha, né? Ela não está mais preocupada, não, deixa que a sua mãe toma conta. A sua mãe está sendo brava, agora vai ser eu que vou te estragar, né? Aí, chega nos fins do ano, vai para a casa da avó, volta com 10 quilos a mais, né? Volta uma bola naquelas comidas deliciosas, né? E o maior amor está nela, por incrível que pareça. A mãe, às vezes, como está sempre com o filho, está vendo lá o filho meio birrento, meio assim, a avó não, a avó está sempre de longe, só vendo a qualidade. Ah, meu netinho querido, vem cá, que beleza. Isso é uma coisa que a mãe, no futuro, também vai ser uma avó. Ela vai exercitando essa paciência para quando chegar na hora dos netos, ela falar, agora é minha vez. Agora é minha vez de ficar no lugar da minha avó, né? É uma beleza. Então, nós temos que pensar que toda oração que nós fazemos, tudo, por incrível que pareça, é atendida. Agora nós vamos pensar assim, mas como? E se eu pedir o mal para alguém, é atendido? Sim, porque quando você pede o mal para a pessoa, automaticamente você está tomando veneno esperando que o próximo morra. Então, na realidade, vai ser atendido, mas quem vai passar mal é você. Quando você desejar o mal para a pessoa, antes do mal sair, vai ficar em você primeiro. Está sendo gerada a força em você. Por isso que Jesus sempre alertou, quando orardes, primeiro vê se não deve nada para ninguém. Se for fazer uma oferenda no altar, vê se não tem nada em particular contra seu irmão. Se tiver, larga a oferenda e vá primeiro lá. Para primeiro perdoar seu irmão, para depois voltar. Não adianta eu chegar ressentido, ficar pedindo para Deus, para me ajudar a fazer tantas coisas, se eu próprio não consigo nem perdoar o meu irmão. Aí fica difícil, né, gente? Porque só pedir, só venha a nós e vosso reino nada, aí é difícil, né? Então, quando nós começarmos a orar, primeiramente nós temos que pensar o quê? Eu tenho alguma coisa contra algum irmão? Então, se eu tiver, primeiro eu vou orar para ele. Primeiro eu vou orar para o meu irmão. Depois eu vou orar para mim. Não é verdade? Não seria o real? Por exemplo, tem uma pessoa que eu detesto, um amigo de serviço, ou um vizinho barulhento, até mesmo aquele cunhado chato, sabe aquele lá que vem pegar nossa cerveja redonda e traz a quadrada? Aquele lá? Aquele lá, quando nós vamos orar, se nós tivermos algum ressentimento, a nossa oração não vai subir ao céu. Não vai subir. Por quê? Porque tem os entraves do remorso. Aí o que temos que fazer? Primeiro orar para ele. Mas se nós temos ódio dele, como nós vamos orar para uma pessoa que a gente odeia tanto? Então tem os exercícios da paciência. É aquele exercício de primeiro, todo dia, após fazer oração, mentalizar a pessoa, mentalizar abraçando a pessoa. Se não consegue abraçar a pessoa ao vivo mesmo, que não consegue mesmo, né, por causa da vibração, então, mentalizar a pessoa, mentalizar abraçando ela, pedindo perdão. Mesmo se a pessoa te ofendeu, não tem problema, pede perdão. Por quê? Às vezes, aquele intolerante de hoje, que está te magoando hoje, foi a pessoa que você magoou uns tempos atrás. Indiretamente ou diretamente, ou até mesmo na encarnação passada, que agora ele está cobrando, sem querer, inconscientemente, a vez dele. Então, pedir perdão mesmo. A partir do momento que nós pedimos perdão e fazemos a nossa paz espiritual com aquele irmão, aí podemos levar o pensamento para o alto. Mas enquanto isso não acontece, temos que perdoar primeiro, não é verdade? Não adianta nada a gente odiar todo mundo e querer que Deus nos ame. Por quê? Como os Espíritos falou que a prece agrada a Deus, porque a intenção é que vale. Não é só as montes de palavras, a duplicidade de palavras. Olha só que interessante, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá, em qualidade da prece, está assim, ó,
quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que fingem orar. Finge orar. Como é que é fingir orar, hein? Alguém sabe o que é fingir orar? Olha só como é que eles fingiam orar, ó. Ao ficarem de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Quando Jesus falou isso, porque era costume do povo naquela época, que as pessoas que os escribas que tinham mais conhecimento, ao orar, ficassem de pé. Por quê? Para eles falar mais alto, para o povo ouvir. Então eles ficavam de pé, como se fosse eu aqui, para soltar mais alta a voz. E nas esquinas, por que nas esquinas? Porque se ele ficasse numa rua só, ele seria menos visto. Na esquina tem 2 ruas, né? Então ele poderia falar mais alto. E geralmente eles oravam em voz alta e falavam: vede como eu sou caridoso, como eu sou bom, como eu oro para o Pai, se exaltando. Sendo que Estevão, quando o Saulo, né, antes de virar Paulo, estava no julgamento de Pedro, do Estevão, ele começou a se vangloriar, falando: eu sou o doutor da lei. Aí Pedro olhou para ele e falou assim: ó, ninguém se exalta perante Deus. Aí Paulo pegou e, na hora ele ficou quieto, porque ele conhecia toda a lei, né? Ele sabia que ele tinha falado besteira, então ele já ficou quieto. Aí que deixou ele mais nervoso ainda, foi por isso que houve o apedrejamento de Estevão lá na estrada de León, né? No romance Paulo e Estevão, é muito bom. Quem não leu, eu aconselho a ler, porque é a história do Paulo de Tarso inteirinha, desde a época que ele era aquele playboy de Roma, até quando ele se resignou, que ele conheceu Deus numa profundidade tão grande, que ele escreveu a carta aos gentios, né, aos coríntios, dizendo que se ele falasse a língua dos homens, dos anjos, se ele deixasse o corpo para ser queimado, se ele não tivesse o amor, ele nada seria. Ele compreendeu tão bem Jesus, quando Jesus falou para ele, Jesus falou: por que se me persegue? Não é verdade? E ele jogou a espada e falou: o que queres que eu faça? Será? Eu acho que ele se arrependeu pro resto da vida, quando ele falou o que querem que eu faça, né? Porque a partir daquele momento foi só sofrimento. Por que sofrimento para ele? Porque ele havia se distanciado do verdadeiro propósito que ele veio. Ele veio realmente para ser um grande líder. Mas como ele começou a ir para o lado do Velho Testamento e começou a perseguir os cristãos, aí quando Jesus pegou e falou: Paulo, por que você me persegue? Aí que ele se relembrou. Ele falou: fiz besteira. Tanto que depois, quando ele reconheceu a besteira que ele fez, ele foi para o deserto, ele passou 3 anos relendo a Torá, sobre a ótica de Jesus. Dessa vez, ele foi reler tudo de novo, mas sobre a plataforma do Mestre. Porque antes, ele lia sobre a plataforma de Moisés, sobre olho por olho, dente por dente. Quando ele conheceu Jesus, ele falou: entendi tudo errado, agora eu vou ter que reler de novo. E ele entendeu tão perfeitamente os 7 livros do Pentateuco mosaico, que no final, quando ele escreveu aos Coríntios, deu para entender que ele foi realmente o maior missionário que existiu na Terra. E olha que ele estava desviado. Agora, nós podemos estar desviados, mas temos ainda a chance, não é verdade? Podemos chegar na nossa oração e falar: Deus, o que quer que eu faça? Por isso que temos que tomar cuidado com a nossa oração. Por quê? Já viu quando as pessoas falam assim, principalmente as mães, né, quando o filho está barulhento: ai meu Deus, me dá paciência. O que ela está pedindo? Um filho mais barulhento, não é verdade? A única forma de ter paciência é alguém para tirar ela do sério. Não é verdade? E quanto mais paciência ela pedir, mais vai ter pessoas do lado cutucando para ela ter mais paciência. E por isso que nós pedimos paciência. E temos sempre pessoas difíceis do nosso lado. Então, quando pedirmos dinheiro, vamos supor que eu vou pedir para o pai me enviar uma casa, para me conseguir uma casa.
Eu vou conseguir uma casa, sim, mas ele vai mandar o quê? Ele vai mandar algum serviço difícil para mim. E às vezes eu estou na minha zona de conforto, vem um serviço e falo, não vou fazer esse serviço não, é muito puxado, deixa eu ficar nesse aqui mesmo. E continuo pedindo para Deus. Aí ele vai pedir para me fazer uns cursos, vai vir em forma de cursos, de trabalho. Por quê? Eu vou ter que trabalhar para conquistar a minha casa. Então, a partir do momento que eu estou pedindo, o universo está mobilizando tudo para trazer para mim as condições para me conquistar a casa. Agora, nós temos que aprender a entender isso. Se nós pedimos tolerância, vamos ter bastante pessoas intolerantes do nosso lado. Para quê? Para nós exercitarmos a nossa tolerância. Se nós quisermos paz, vai ter bastante pessoa perturbando a nossa paz. Vai mudar uns vizinhos barulhentos, vai ligar umas músicas funk perto de nós, e nós pegar e falar, eu pedi paz, agora eu aguento. Não é verdade? Temos que aprender a pedir e também acreditar que tudo está perfeito nas leis de Deus. Que quando nós pedimos, nós conseguimos. Muitos de nós pedimos constantemente doenças. Através de quê? Das nossas atitudes. Pensamentos no mal, traz grandes perturbações. Má alimentação, excesso de comida, excesso de gordura. Às vezes nos entupimos, vamos na churrascaria, comemos aquele monte de picanha. Depois dá um problema de colesterol. Nós pedimos, porque nós estávamos comendo, né? Na realidade, os nossos atos também se transformam em orações. Aí, quando nós vamos no médico, o médico olha para o nosso exame e fala, nossa, você está na roça, rapaz. O que você pediu para Deus? Veia entupida? Porque você comeu tanto. Aconteceu comigo há um mês atrás, há 2 meses atrás. Eu estava pesando 100 quilos. Aí a minha pressão estava oscilando. Acordava de manhã com a dor de cabeça forte. Teve um dia que eu fui no médico, que eu fui na farmácia do lado, tirei a pressão, estava 10/12. Nossa, o farmacêutico olhou e falou, rapaz, você está vivo ainda, corre no hospital que você vai explodir. E aí eu fui no cardiologista, né, levei meus exames do ano passado, ele olhou e falou, seu colesterol está alto, nós vamos fazer novos exames, e você vai trazer para mim, para nós passar um medicamento para você. E eu fiz os exames, levei para ele, né? Aí ele olhou e falou, incrível, os seus exames de agora estão menor do que estava o último. Então, na realidade, o seu problema é essa manta. Ele olhou para mim e falou, Samanta. Eu falei, Samanta? Eu falei, essa manta de gordura que está em volta da sua barriga, você vai ter que acabar com ela. Aí ele pegou e ainda falou, você tem 2 opções. Você quer acabar com remédios? Você pode tomar remédios. Mas você pode acabar com exercícios. Se você tomar remédios, vai acabar, vai diminuir o seu colesterol. Mas como você está já com 30 quilos acima do peso, logo, logo vai vir diabetes, hipertensão, pressão alta, isso, aquilo. Se você quiser, daqui uns 5, 6 anos, ficar tomando 10, 20 comprimidos por dia, opta pelo remédio. Ou senão, você fecha a boca, cria vergonha e vai fazer exercício. Foi o que eu fiz. Hoje eu já estou com 7 quilos a menos. Isso também é uma forma de oração. Por quê? Eu estou preservando o meu corpo. A partir do momento, vamos supor, todos os meus atos se transformam em oração. Quando eu passo a odiar uma pessoa, eu estou trazendo o mal para mim. Porque quando você deseja o mal para a pessoa, é tomar veneno mesmo esperando que a pessoa morra. Ou se não, segurar uma brasa de fogo para atacar na pessoa. Enquanto isso, você está se queimando inteirinho. Então, na realidade, o que nós temos que fazer? Começar a entender qual é o meu verdadeiro sentido aqui na Terra. E o que eu estou pedindo? Não é verdade? A oração de São Francisco, olha que oração bonita. Onde houver paz, onde houver discórdia, que eu leve a paz. Então ele está pedindo o quê? Pai, me jogue no meio dos leões mesmo, que eu quero levar a paz ao mundo. Nós temos o hábito de pensar assim, eu só vou melhorar quando o mundo melhorar. Né? Quando o Brasil estiver mais tranquilo, então eu vou ser mais tranquilo, que eu vou ser mais feliz. Não. Na realidade, somos nós que temos que promover a paz no mundo, a partir de nossas orações, a partir do nosso entendimento e a partir dos nossos pensamentos também. Eurípides Barçanutti, na última mensagem que ele psicografou com a Sueli Caldas Schubert, ele falou sobre a importância principalmente dos religiosos.
a manter um pensamento elevado, manter uma conduta de pensamento firme, manter-se em oração. Por quê? Se a gente não pode falar bem, não falamos o mal, não é verdade? Já tem muita gente falando mal, não é verdade? Eu conheço uma pessoa que ela é espírita, né? Ela trabalha lá na casa que eu frequento. Ela se casou e ela mudou para o fundo da casa, né, da sogra dela, e a sogra dela era evangélica. Quando a sogra ficou sabendo que ela era evangélica, tocou ela. Pegou e falou, ó, ou você vira evangélica ou sai de casa. Tocou o filho fora de casa, com o neto, tudo. Mandou todo mundo embora. Ela arrumou uma casa, foi morar junto. Agora eu me pergunto, né? Será que realmente Jesus e Deus gostaria de ver uma mãe expulsar um filho de casa por causa de religião? Não é verdade? Eu sempre falo para os meus amigos, eu tenho bastante amigo evangélico, eu converso bastante. Eu falo, não são obrigados a acreditar no Espiritismo, mas dá um pouquinho de atenção, né? Não custa, lê um livrinho, dá uma olhada, não tem nenhum diabo na capa do livro do Evangelho. Pode ler, gente, né? Tem só prece, amor, caridade. Custa dar uma atenção? Não custa. Por quê? Vamos supor que se desencarna amanhã e chegar do outro lado, saber que o Espiritismo é o verdadeiro Consolador prometido, eles vão ficar muito mal. Não é verdade? Então, eu falo que se eu morrer e chegar lá, e o Espiritismo não for verdadeiro, e o diabo chegar e falar, você vai para o inferno, eu falo, não, para aí, abaixa esse fogo aí, que eu não fiz tão mal, não. Hitler matou todo mundo lá, 1 milhão de judeus, Mussolini matou outros milhões, e eu só fiz o bem até hoje, abaixa esse fogo aí, gente. Eu quero um ofurô aqui, não é verdade? Por quê? Se eu estou fazendo o bem, eu não tenho que ir direto para o inferno, pelo menos abaixa o fogo, se tiver errado, né? Mas como eu acredito que o Espiritismo é o Consolador prometido, acredito fielmente, então eu tenho uma certeza sólida, eu tenho uma fé sólida que tudo isso é verdadeiro, não é verdade? Ó, e outra também, ó. Eu vos digo em verdade que eles já receberam a sua recompensa, né? Aquelas pessoas que se exaltavam, ficavam orando nas praças, né? Mas, quando quiserdes orar, entra para o vosso quarto e com a porta fechada, orai ao seu pai em segredo. E o vosso pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não falei muitos em vossas preces, como fazem os pagões, porque pensam que pela quantidade de palavras que são atendidos. Então, a verdadeira prece, gente, para a gente encerrar, a verdadeira prece é como Jesus falou aqui. Quando quisermos realmente falar com Deus, entra no seu quarto. Onde é o nosso quarto? Onde é o quarto do Espírito? Onde o Espírito está? Dentro do corpo, não é verdade? Às vezes as pessoas entendem mal isso aqui. Pensam, mas eu tenho que entrar dentro de um quartinho, me fechar para orar? E se não tiver? Lá em casa tem um maior barulho, eu não consigo. Não. Entra dentro do corpo, volte para dentro de si. E lá, onde só o Pai, porque as leis de Deus estão lá dentro da nossa consciência, onde só o Pai está, Ele te vê. Você pode conversar com Ele em segredo e Ele te atenderá. Então, na realidade, quando nós formos fazer uma prece, na realidade temos que voltar para dentro de nós. Às vezes não conseguimos orar porque os pensamentos, os barulhos da mente estão muito fortes, estamos pensando muitas coisas. Tem muitas pessoas que falam, eu não consigo orar porque o meu pensamento muda. Eu estou começando a orar, daqui a pouco eu começo a pensar na novela, estou começando a orar, daqui a pouco eu estou pensando lá fora. Por quê? Falta de foco, falta de fé. A partir do momento que a gente realmente quer, ou realmente precisa, a gente consegue ficar dentro de nós mesmo, conosco mesmo. E só a partir do momento que nós estiver dentro de nós e pensar no Pai, nós seremos atendidos. Por quê? Nós temos que pensar que, na realidade, nós estamos envoltos de fluidos universais, né? O fluido universal está em volta de nós. Quando nós pensamos, esse fluido universal nos conecta direto com Deus.
Então, o que vale mesmo é o sentimento. Agora, temos que pensar também que a oração mais perfeita foi a que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Mas temos que orar a oração do Pai Nosso com sentimento. Realmente sentimento. Quando começar assim, né, Pai Nosso está no céu, santificado. Não, é Pai Nosso que estais no céu. Olha só que diferença. Do que Pai Nosso está no céu, santificado. E muitos falam, muitos falam assim, ó, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Quando ele fala assim como no céu, ele já pensa que ele está no céu. Ele já quer estar no céu e estar de lá, lado a lado com Deus. Sendo que ele tem que pensar, sendo que nós temos que pensar que nós estamos na terra e o Pai está lá em cima. E que a vida é eterna. Nós só vivemos uma vez, não existe morte. Então, se eu estou aqui, o Criador está lá em cima. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. O que é espírito? O princípio inteligente da criação. Então, nós somos princípio inteligente. Não, princípio inteligente, forças inteligentes da criação. Então, nós somos criaturas inteligentes. E o Pai é a suprema. A única forma de nós sermos felizes é nos conectarmos com o Supremo. A partir de quando nós afastamos dele, nós ficamos infelizes. Simples assim. É isso que eu vim trazer para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, a semana que vem vai ter um palestrante excelente aqui. Eu vou vir até ver ele. Tá bom? E graças a Deus, eu fico agradecido por ter sido convidado para essa palestra. E agradeço de coração e espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Tá?